Nesse vídeo eu vou te mostrar as altcoins com maior potencial de valorização e as melhores para você operar ainda nesse ano de 2024. E o que eu vou te explicar não é a altcoin que você deve investir e segurar para sempre, porque eu sei e você sabe que tem muito risco em investir em altcoins. Então, eu vou te explicar por A mais B por que eu opero essas moedas e por que eu prefiro muito mais essas moedas do que até mesmo o próprio Bitcoin para operar. Se você não sabe, as altcoins têm esse nome porque são moedas alternativas. São projetos que surgiram muito depois do Bitcoin e têm uma solução talvez não tão primordial quanto ele. Às vezes elas têm uma rede, uma plataforma muito boa, às vezes ela tem um sentido de privacidade, de transação, de inteligência artificial. E nesse vídeo eu vou te explicar 3 altcoins e ainda vou te dar algumas de bônus para você estudar e operar no mercado financeiro. Então, vamos para a prática. Como eu falei, as altcoins são moedas alternativas, são criptomoedas alternativas. E por isso, são projetos mais recentes e talvez com não tanto futuro quanto o Bitcoin. Por que eu falei talvez? E por que essa palavra é tão importante? No mercado financeiro, geralmente, quanto maior a incerteza sobre um ativo, maior tende a ser o potencial de valorização e também de desvalorização dele. Ou seja, é um ativo mais volátil. E no caso das altcoins, por elas não terem uma certeza, de fato, uma validação de que o projeto vai para frente, a gente vai enxergar uma maior volatilidade. E a gente sabe de exemplos de altcoins que foram a zero, como Luna, que chegou em $80 e foi a zero, como o FTT, que era o token da FTX e foi de 20 e poucos dólares para zero, ou também o caso da HNT, outra altcoin que já foi tida como uma grande moeda que chegou a bater os $70 e fez o fundo nos $4 no ano passado. E essa, inclusive, era uma moeda recomendada por grandes casas de análise aqui no Brasil. Ou seja, existe um risco muito grande de você investir nas altcoins. E é por isso que eu recomendo que, caso você tenha uma carteira cripto, você foque em projetos mais consolidados, como Bitcoin e Ethereum. E caso queira assumir algum risco, eu prefiro operar nas altcoins, fazer trades de fato nelas, do que, botar meu dinheiro e esperar que ela suba a curto, médio e longo prazo. Porque aí você vai estar dependendo de uma incerteza, de algo muito mais fora do seu controle, algo muito distante e até mesmo subjetivo. Então, agora a gente vai te mostrar no gráfico, no TradingView, quais são as minhas altcoins preferidas e eu até vou te mostrar a minha lista de criptomoedas para operar. Primeiro, eu quero que você entenda que o Bitcoin é o termômetro de todo o mercado cripto. Ou seja, para você, de fato, ganhar dinheiro com as altcoins, você precisa entender o que o Bitcoin está dizendo. Porque é ele, querendo ou não, que vai acabar puxando as altcoins. Como assim? No inglês, existe um ditado muito forte que se chama A Rising Tide Lifts All the Boats. O que é isso? Uma maré subindo levanta todos os barcos. Ou seja, o maior otimismo com o mercado cripto, uma narrativa mais otimista para esse mercado, obviamente seria favorável para todas as moedas. Ou seja, geralmente o Bitcoin em alta vai tender a levar as altcoins para cima também. Ou seja, Vini, então se eu quiser operar as altcoins, eu deveria olhar o Bitcoin? Sim. Não só o Bitcoin, mas também o índice da dominância do Bitcoin, que é o que eu vou te mostrar agora. É só você vir aqui no TradingView, que é uma plataforma gratuita para você que não quer pagar e tudo mais, e procurar o índice da dominância do Bitcoin. Basicamente, para que serve esse índice? O Bitcoin, como eu já falei, ele é o ativo mais predominante no mercado cripto. E a dominância, ela vai te dizer o quanto do mercado cripto é composto pelo Bitcoin. Ou seja, deixa eu te dar um exemplo simples, tá? Vou desenhar aqui um gráfico de pizza, tá? Ficar bem claro. Esse aqui é um gráfico de pizza, obviamente não ficou nem parecido com uma pizza, mas digamos que o Bitcoin ele tem metade do volume do mercado cripto. Digamos que isso aqui é o Bitcoin, tá? Mais na metade. Se a dominância é alta, ou seja, o Bitcoin está muito forte, ele tende a subir mais que as outras criptomoedas. E se a dominância está caindo, ele tende a não ser tão forte na movimentação de alta ou de baixa que seja, tanto quanto as outras criptos. E eu vou te explicar isso aqui na prática. Esse aqui é o gráfico diário da dominância do Bitcoin. Eu vou até botar no gráfico semanal para vocês entenderem. E esse gráfico semanal, ele explica muito do que aconteceu esse ano. Se a gente for pegar o que aconteceu desde janeiro de 2024, que até então foi um dos melhores anos para o Bitcoin, pelo menos nos últimos 5 anos, a gente percebe que a dominância subiu quase que em linha reta, né? Ela nem perdeu nenhum fundo, né? Só retraiu um pouquinho, mas ela não chegou a perder nenhum fundo relevante. Ou seja, uma tendência de alta muito forte. E a dominância do Bitcoin, ela mostra justamente o fato. O Bitcoin é uma das moedas mais dominantes agora no mercado. E é natural que agora a gente veja ele devolvendo um pouco dessa pernada. Ou seja, se a gente traçar a zona Premium Discount, que é uma das minhas metodologias de entender onde o preço deve ir, a gente percebe que o preço está tocando acima dos 50%, ou seja, em tese ele está caro. E a gente tocou no Fair Value Gap, uma região ali, o gap do valor justo, que
que é uma região que tende a ser preenchida com o tempo. Ou seja, o Bitcoin provavelmente agora vai passar por uma fase pior mediante as altcoins. Então, provavelmente a gente pode ver uma retração aqui, até para o Bitcoin continuar subindo aqui na dominância. Ou seja, para os próximos meses, é bem provável que as altcoins se valorizem mais do que o Bitcoin. E é por isso que eu gosto de operar nas altcoins, porque elas trazem para a gente um coeficiente de risco-retorno, às vezes até maior do que o próprio Bitcoin. Então vamos para o gráfico e vamos mostrar de fato quais são as altcoins que eu mais gosto de operar. A primeira delas é a OP. A OP é também chamada de Optimism. Ela é uma boa criptomoeda, né? Uma boa altcoin, tem um projeto até interessante para quem gosta e é entusiasta no mercado cripto. E o gráfico semanal dela já diz muita coisa. E você consegue perceber isso aqui até a olho nu e ter uma visão bem simples de gráfico, você já consegue entender o que ela está querendo dizer aqui. O gráfico semanal dela quase que não desrespeita essas duas linhas aqui, e eu nem opero usando isso, tá? Mas é um canal de alta quase que infinito, ou seja, ela não perde fundo e ela dá uma continuidade de alta muito forte. Então ela é uma ótima moeda para operar. Eu, Vinícius, gosto muito de operar OP, tanto na compra quanto na venda. Ela geralmente traz entradas muito boas, tanto em termos de risco-retorno, quanto em termos de fato, movimentar o mercado de forma rápida, tá? E eu vou dar aqui um exemplo até com vocês de um trade que eu fiz lá em janeiro desse ano, tá? Em janeiro eu fiz uma sequência onde eu multipliquei meu capital, e vai até aparecer o print aqui para quem achar que é mentira ou coisa e tal. Eu transformei mais R$ 1.000 em mais de 20 mil. Chegou a bater 19, acho que eu fechei o trade com 19.500, por aí. Cheguei a bater mais de 21 mil. E olha como foi bonita essa pernada de alta. Logo depois do preço vir capturar a liquidez do que era o Fair Value Gap semanal, e a gente percebe essa confluência, e se você não sabe analisar o gráfico assim, eu vou te ensinar, tá? Você pode acompanhar aqui o canal, tem curso gratuito sobre Smart Money, sobre Forex, sobre cripto, sobre B3, tudo isso você encontra aqui, tá? Mas ela veio aqui embaixo buscar essa liquidez, tá? E eu consegui abrir essa compra aqui perfeita, tá? Você consegue ver que eu consegui de fato prever o fundo dessa moeda e prever essa virada de mão. E no Bitcoin não seria tão fácil assim. O Bitcoin geralmente ele volatiliza um pouco mais, ele manipula um pouco mais, fica um pouquinho menos explosivo, digamos assim. Eu quero que você entenda que o Bitcoin ele não dá uma explosão tão forte para cima como essas altcoins, pelo menos não nos últimos tempos. Então, eu gosto muito de operar OP e para mim é uma das moedas que mais tem assertividade, tá? Dificilmente eu perco dinheiro nela e quando eu perco eu consigo dar uma entrada logo depois e fazer dinheiro, tá? Outro trade que eu fiz agora em OP, nesse mês, fiz semana retrasada, se não me engano. Saiu lá a notícia do bombardeio do Irã, Israel, sei lá o que de guerra e tudo mais. E daí, o que eu fiz? Eu observei que o mercado estava manipulando de fato essa região para subir. Eu abri essa compra aqui em OP exatamente para pegar essa virada de mão. Inclusive, eu fui mão de alface, tá? Se eu tivesse segurado, eu estaria fazendo muito mais dinheiro agora, tá? Dei mole. Mas enfim, o mercado veio aqui em cima, eu consegui fazer dinheiro com esse trade. Se eu tivesse operando Bitcoin, como eu tava, eu não teria conseguido pegar um risco-retorno tão legal. Por quê? No Bitcoin o mercado já estilingou para cima, botei meu stop na entrada e me zerou na entrada logo depois. Ou seja, não consegui respeitar tanto assim o meu gerenciamento como estaria respeitando no caso da OP, que ela segura muito mais as mínimas e tem uma força de alta muito forte. Então, a moeda número 1 é a OP, uma moeda que eu gosto muito de operar e particularmente eu, de fato, me sinto confortável analisando o gráfico dela. A segunda, para mim, é uma das moedas com mais potencial, até de longo prazo mesmo. Se eu tivesse uma carteira de cripto, provavelmente ela estaria. E essa moeda é a Solana, tá? Inclusive, tem lá o caso do Sam Bankman-Fried, que foi o cara que foi preso por conta do golpe que ele deu lá na FTX, né? Uma das maiores corretoras do mercado cripto que veio a falir e dar golpe em vários clientes. Ele tá preso hoje, ele foi condenado a acho que 80 anos de cadeia. E rola um boato de que ele chega para os guardas da prisão e fala assim, compre Solana, porque ela vai subir mais do que o Bitcoin. Eu acredito, inclusive, nisso, tá? Então vamos aqui para análise do gráfico, para a gente analisar a Solana e eu te mostrar por que ela é uma das minhas preferidas altcoins para operar. Junto com aquele trade que eu abri lá em janeiro, que eu mostrei para vocês, aquele trade que eu abri ali na OP, eu também abri um trade na Solana. E esse trade foi muito bonito, tá? Deixa eu mostrar até aqui para vocês. E olha que doideira. Naquela mesma movimentação que eu fiz aquela grana que eu te mostrei, já mostrei o print aqui algumas vezes, eu também fiz esse trade aqui em Solana. De novo, com a mesma visão. Olha como isso é bonito e isso de fato respeita. O mercado faz as mesmas movimentações. Você traça aqui a pernada, você percebe que ele vem na zona de desconto, fazendo uma mitigação, ou seja, devolvendo a pernada de alta só para capturar a liquidez. Eu fiz uma entrada de compra aqui na pedra, fiz uma compra perfeita e consegui surfar toda essa movimentação de alta. E digo mais, o meu alvo final, pessoal, estava em 180, tá? 180 aqui em cima. Eu teria feito mais de 40 mil reais nessa operação se eu tivesse seguido até o final. Mas assim como o AP, eu fui mão de alface, porque eu sempre priorizo assegurar o meu lucro do que correr o risco de tomar um prejuízo.
Então, o que eu faço? Qual que é a minha análise justamente para operar altcoin? Eu gosto de olhar o que o Bitcoin está dizendo, eu gosto de ter uma visão do Bitcoin. Porque o fato é, se o Bitcoin quiser, eu gosto de dizer que ele quer subir, mas não é propriamente dito, né? Se o mercado, se o institucional tiver de fato querendo que o Bitcoin suba, estiver comprando Bitcoin, todas as altcoins vão subir. Lembra desse ditado, a rising tide lifts all the boats, uma maré em alta levanta todos os barcos. Ou seja, o Bitcoin subindo tende a levar todo o mercado para cima. E a partir dessa visão, eu começo a procurar nas altcoins uma oportunidade mais assimétrica, que me permita ter um risco-retorno mais favorável, que me permita ter um risco-retorno, por exemplo, nesse caso aqui de Solana, eu tive um risco-retorno de 9-1, ou seja, é uma operação que meu risco é 9 vezes menor do que o meu potencial retorno. E eu gosto de operar assim, principalmente no mercado cripto. Pessoal, o mercado cripto é um dos mercados mais arriscados do mundo, principalmente quando a gente está falando de um momento de volatilidade, como foi janeiro desse ano, de um momento de incerteza, com halving, com narrativa de guerra e tudo mais. Então você precisa de um risco-retorno alto. Quanto maior for o seu risco-retorno, mais você pode perder. Porque depois de atingir o alvo como esse, ou eu saco o lucro da corretora, ou eu deixo lá, eu preciso errar 9 vezes seguidas para eu devolver o lucro que eu tive nesse trade. Ou seja, é quase impossível você de fato devolver dinheiro para o mercado. Porque você está operando de uma forma extremamente favorável para o cara que segue o gerenciamento, para o cara que consegue acertar um trade e está até mesmo altamente alavancado como eu estava nesse trade. Ou seja, as altcoins, como eu já te falei, estou falando desde o começo do vídeo, são um mecanismo perfeito para você multiplicar o seu capital, com uma visão até parecida com a que você estiver tendo no Bitcoin, só que você consegue se alavancar mais e operar com um risco até menor do que operaria no Bitcoin. E por último, mas nunca menos importante, a gente tem aqui a LDO, uma moeda que eu gosto muito de operar, inclusive aqui no meu canal tem uma live onde eu faço 12 mil reais ao vivo com LDO. Vou deixar o link dela aqui para vocês na descrição ou no card aqui em cima. É uma live muito maneira, que de fato a gente opera o mercado ao vivo e a gente troca uma ideia muito produtiva. Vale a pena você conferir, porque o conteúdo dali é muito irado. E eu conheço pouquíssimas pessoas que de fato operam ao vivo, pouquíssimos traders, né, que operam ao vivo. Eu faço isso com os meus alunos diariamente há mais de 2 anos e hoje eu posso te dizer que eu lucro diariamente com os alunos, tá? Óbvio, tomo stop diariamente também. De vez em quando acontece, mas a maior parte das vezes a gente consegue acertar justamente pela técnica estar muito bem posicionado. Na verdade, eu não preciso acertar todas as vezes, eu preciso acertar uma que me permita ter um risco-retorno maneiro. Dito isso, a LDO é uma moeda também que eu gosto muito de operar, porque ela obedece muito à visão do Bitcoin e dá aquela perspectiva também de mais volatilidade, conseguindo gerenciar e manejar o risco da maneira correta. Ela é uma moeda que obedece muito àquele conceito de buy side e sell side liquidity. Se você não conhece, basta você conferir aqui no canal que tem vários vídeos sobre. Mas basicamente, uma das grandes teorias por trás do meu operacional é de que o mercado vai operar seguindo e buscando a liquidez nas máximas e nas mínimas. Isso é simples. O mercado busca máxima e mínima. Por quê? Nessas máximas, a gente vai ter os stops dos vendedores em cima. E nas mínimas, a gente vai ter o stop dos compradores abaixo. Ou seja, o natural é que o institucional venha aqui embaixo buscar essa liquidez justamente para dar continuidade ao movimento inicial. E é exatamente nessa movimentação que a gente vai se aproveitar desse sweep de liquidez, dessa grande estopada que a maior parte dos traders vão tomar para pegar uma virada de mão e surfar o movimento ao nosso favor. Fora isso, eu vou até liberar aqui para vocês a minha lista de criptomoedas, como um bônus aqui para você que assistiu o vídeo até o final. Se você assistiu, comenta aqui embaixo. Vini, estou contigo até o fim. Só para eu saber quem está comigo, eu também gosto de operar Matic, era uma moeda com risco-retorno legal para você pegar também. Também tem Avax, ADA, Ethereum, MKR, todas essas são boas, mas eu falei aqui das que para mim são as principais e as que eu mais me sinto confortável em operar. Se esse vídeo te gerou valor, se você aprendeu alguma coisa nova, ou se você vai adicionar essas criptomoedas na sua lista de análise diárias ou nos seus estudos, não deixe de deixar um comentário com feedback. Se você assistiu até o final com até um fim, Vini, e não deixe de se inscrever no canal para não perder os vídeos futuros e com certeza aprender sobre como ganhar dinheiro no mercado financeiro, seja cripto, seja Forex, seja na B3, usando os conceitos do dinheiro inteligente, o Smart Money. Tamo junto, é só o começo e até a próxima. Tchau, tchau.